Nessa aula, nós estudaremos o conceito de gás perfeito e gás real. Esse conceito é bastante importante para que nós consigamos entender a diferença entre os gases reais e os gases ideais, tá? E em que condições eles se assemelharão. Esses conceitos complementam e também servem como base para o estudo dos gases. Vamos começar definindo o gás perfeito ou gás ideal. Antes de eu colocar a definição, nós sabemos que, na natureza, nada é perfeito. Nada vai ter essa idealidade que desejamos. Então, um gás perfeito ou um gás ideal é um gás teórico, que é usado como uma ferramenta para que nossas questões e nossos estudos fiquem mais simples, ok? Então, gás perfeito ou gás ideal nada mais é do que um gás teórico, no qual as partículas são pontuais e as interações entre elas são desprezíveis. Nós sabemos que na natureza, nem sempre, os gases serão pontuais e nem sempre as interações serão desprezíveis, mas, quando falamos de gás perfeito ou gás ideal, admitimos isso. Nesse tipo de gás, nós sabemos que ele vai obedecer rigorosamente à lei dos gases em qualquer temperatura. E também sabemos que ele se encaixa perfeitamente na teoria cinética que foi proposta, por Boltzmann e Maxwell. Ok? Mais uma vez, perfeição e idealidade é uma coisa teórica, utilizada como ferramenta para facilitar a resolução de questões. Vamos agora para o gás real, é o gás da realidade. São os gases encontrados na natureza, ou seja, as interações, olha aqui, entre as partículas não são desprezíveis. Quando a temperatura está muito baixa e a pressão está muito elevada, essa diferença entre o gás real e o gás ideal é mais visível. Por que isso acontece? Vejam só. Quando a pressão é muito elevada, uma pressão elevada, ela aproxima as partículas. Se nós temos as partículas mais próximas umas das outras, nós temos aqui uma maior interação entre elas. E se a interação é elevada, nós estamos contradizendo a teoria sobre o gás ideal, onde as interações eram desprezíveis. Então, a pressão muito elevada torna as interações maiores, deixando mais visível a diferença entre gás ideal e gás real. Quando nós estamos falando de temperatura muito baixa, a temperatura baixa diminui a agitação molecular. Se nossa agitação molecular é menor, as moléculas conseguem ficar mais próximas umas às outras. Se elas estão mais próximas umas às outras, mais uma vez, as interações aumentam. Se as interações estão aumentando, nós temos uma maior divergência entre o gás em questão e o gás ideal. Mas existe uma condição onde o gás real se assemelha ao gás ideal. E essa condição nós vamos estudar agora. O gás real se assemelha ao gás ideal quando a pressão é muito baixa e a temperatura é elevada. Tá bom? Por que isso vai acontecer, Cássio? Vamos lá. Vamos supor esse sistema aqui que tenha baixa pressão e tenha alta temperatura. O que cada uma
dessas grandezas vai fazer no sistema? É o seguinte, galera. A pressão baixa, o que vai proporcionar? Vai proporcionar um maior afastamento. Como nós podemos ver aqui na imagem, as partículas estão mais afastadas umas das outras. Se as partículas estão mais afastadas, nós temos uma menor interação. E se nós temos uma menor interação, nós temos um gás real que se assemelha ao gás ideal. Afinal, o gás ideal tem uma baixa interação entre as partículas, certo? Mas, se nós formos agora observar o fator temperatura, quando a gente fala de uma alta temperatura, nós estamos falando de uma alta energia. As partículas estão muito energéticas. Se as partículas estão muito energéticas, os choques, se perderem energia, perdem uma quantidade insignificante. Então, a energia, de certa forma, se conserva. E se a energia se conserva, o que nós temos? Nós temos choques elásticos. A variação de energia vai ser tão pequenininha que nós consideramos esse choque como sendo elásticos. Então, a baixa pressão causa maior afastamento, diminuindo as interações. A alta energia aumenta a conservação, ou seja, nós temos uma perda tão pequenininha em relação à energia existente que podemos dizer que a energia se conserva. Logo, nós teremos um gás real que está se assemelhando ao gás ideal. Pratiquem e continuem estudando.